Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Aqui é professor Alex falando. Eu sou professor de história. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Hackeando a História. Se você é novo por aqui, aproveita e já te inscreve em nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo, porque aqui o conteúdo é de primeira, é de alta qualidade. E se você já está aqui, já deixa o like também, né? Nos ajuda muito a manter a constância em nossos vídeos. Hoje nós vamos começar uma nova série em nosso canal. Eu preparei uma série de vídeos falando sobre a independência do Brasil. Nós, nesse mês de agosto até setembro, vamos falar mais um pouco sobre o nosso processo de emancipação. E hoje é um vídeo introdutório que eu quero testar um pouco vocês. Eu trouxe 5 fatos para descobrir se são verdadeiros ou falsos, fato ou fake sobre o processo de independência do Brasil. E aí, será que você vai acertar algum? Será que você vai aprender alguma coisa nova? Já me conta aí no vídeo, já me conta aí nos comentários, aliás, se você vai acertar ou vai errar, depois da vinheta. Bem, meus amigos, vamos lá, vamos começar o nosso fato ou fake sobre a independência do Brasil. Primeiro fato ou fake: a independência do Brasil foi um processo pacífico. A independência do Brasil foi pacífica. E aí, o que é que você acha? Será que isso é fato? Realmente foi pacífica? Ou é fake? Não foi pacífica. Observe essa imagem aqui. Essa pintura é o quadro O Primeiro Passo para a Independência da Bahia, pintada pelo artista, tá aqui ó, Antônio Parreiras. O que é que você está observando nessa imagem? Você observa aqui pessoas de vários tipos físicos diferentes, né? Aqui você tem luso brasileiro, aqui você tem um padre, um sacerdote, né? Aqui você tem um branco, pode ser um português, pode ser um brasileiro. Aqui você tem um mestiço, um mulato. Aqui você tem uma mulher indígena com uma criança. Aqui você tem um homem preto. Enfim, pessoas machucadas. O que é que esse quadro mostra? Mostra, na cidade de Salvador, a população brasileira lutando contra a ocupação portuguesa. Nesse contexto aqui, a cidade de Salvador estava sob o controle de tropas portuguesas. E o povo brasileiro, liderados pelos luso-brasileiros, iniciaram um confronto, uma guerra para expulsar os portugueses da cidade de Salvador. E esse processo de luta teve envolvimento de mestiços, de brancos pobres, de mulatos, de negros, de escravizados que receberam como promessa a sua liberdade. E esse processo de luta física armada pela independência do Brasil aconteceu na Bahia, aconteceu no Maranhão, aconteceu no Pará, Rio de Janeiro, Pernambuco e várias outras províncias do estado do Brasil. Lembrando que nesse contexto o Brasil era Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, houve sim luta armada. E essa luta ela não foi pequena. Quando nós comparamos esse processo de luta, de guerra no Brasil, com outros lugares, Colômbia, Estados Unidos, Venezuela, talvez você possa pensar: ah, aqui não teve guerra. Mas, amigos, a gente tem que pensar cada região de acordo com as suas próprias especificidades. Então, o processo que aconteceu em outros países não quer dizer que não tenha acontecido no Brasil, porque não foi igual. Entendeu? Então nós tivemos sim aqui luta armada. A luta pela independência ela aconteceu. Ela não foi um grande acordo apenas entre as elites. Houve uma luta em vários lugares. Luta armada, luta física. E outra coisa, a guerra ela não é só caracterizada pelo confronto bélico. Ela também é caracterizada pela tensão de guerra.
Quando há tensão de guerra, ameaça de guerra, eu vou invadir, eu vou lhe bombardear, isso já é a guerra. Faz parte do processo de guerra a tensão, a ameaça. Isso a gente teve no Brasil em todas as províncias. Ou você aderia a um lado ou ao outro. Então, houve essa tensão pela independência. Esse discurso de que a independência do Brasil ela foi pacífica, ela foi ordeira. Esse discurso ele é desde 1822. Por quê? Porque era uma maneira da elite do Brasil se diferenciar dos processos revolucionários de independência do restante da América, para dizer que o processo de independência do Brasil ele foi melhor, porque ele havia sido pacífico. E isso, como acabamos de ver, é uma mentira, está errado. O processo de independência do Brasil ele foi sim violento. Ele teve sim episódios de guerra em vários lugares da América, em várias partes da América portuguesa, porque os interesses eles não eram iguais. Então a gente tem essa ideia de homogeneizar a independência, porque a gente precisa se convencer de que a independência do Brasil ela foi igual em todos os lugares, e não foi. E não foi. Segundo fato, no processo de independência do Brasil, houve participação popular? Essa é outra questão que muitas vezes leva as pessoas a dizerem que não houve participação popular. E aí eu vou lhe fazer uma coisa, uma pergunta dentro da pergunta. Estamos falando de qual participação? Né? Porque, a depender da maneira que você observe, você pensa em participação política, a gente pode dizer, na minha opinião de historiador, eu posso dizer categoricamente que não. Não houve participação política popular. Mas essa população se envolveu na independência, sim. De qual maneira? Eita, eu já adiantei, não foi? Poxa, eita, professor apressado. De que maneira? Na luta física, né? Aqui eu vou dar um toquezinho para vocês, tá? Sempre que você vir alguma representação indígena, literatura, quadro, teatro, sempre, 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 esse indígena, ele representa a população brasileira. Opa, deixa eu ajeitar aqui. A população brasileira. E, de modo geral, ele representa o nosso país, a nacionalidade, o Brasil. Nessa imagem aqui a capa de uma revista chamada Bahia Ilustrada, que está comemorando a expulsão dos portugueses de Salvador. E essa data, isso aconteceu em 2 de julho. Você está vendo aqui, 2/7 de 1823, ou seja, quase um ano depois da independência formal do Brasil, 7 de setembro de 1822. Então, até hoje na Bahia, essa data, 2 de julho, é feriado. Eles comemoram a independência do Brasil, na verdade, em 2 de julho, que é quando as tropas portuguesas são expulsas da Bahia, da cidade de Salvador. Né? Aqui você está vendo o Farol da Barra. E quem é o dragão? O dragão aqui está representando Portugal. Está representando a opressão da colonização. Então, quem foi que derrubou? Quem foi que derrotou o dragão? Foi o povo brasileiro. De que maneira? Luta armada. Expulsando fisicamente as tropas portuguesas que resistiam à independência do Brasil aqui. Então, posso dizer que o processo de independência brasileiro houve participação popular? Sim, posso dizer que sim. Então, isso aqui é fato sobre a independência do Brasil. Eu, enquanto cidadão, enquanto professor de história também, historiador, gostaria muito que a participação popular tivesse sido também política. Havia outros projetos para o Brasil e não o que foi afirmado como uma monarquia constitucional,
elitista, mantendo o latifúndio, mantendo a escravidão. Havia outros projetos. Só para eu te dar um exemplo dele, 1817. Queria uma república aqui em Pernambuco, na cidade de Recife. Então, havia outras alternativas que foram sufocadas pelo processo hegemônico de independência. Mas isso são capítulos das próximas passagens. Né? Vamos para o terceiro fato. Errei aqui, vamos lá. O quadro A Independência ou Morte retrata fielmente os acontecimentos de 7 de setembro de 1822. Alex, que quadro é esse? É isso aqui, ó. Será que este quadro, Independência ou Morte, onde nós temos aqui ao centro a figura de Pedro I, que ainda não era Pedro I, né? Pedro de Alcântara. Vamos botar aqui Pedro I. Que tem essa figura ao centro do Pedro, desembaiando a sua espada e dando o brado, independência ou morte. Será que foi assim que aconteceu o brado da independência? Bem, vamos para alguns elementos aqui importantes sobre esse quadro. Primeiramente, deixa eu botar aqui em cima o nome dele. Mais para cá, aqui, mesinha aqui. É Independência ou Morte. É o nome do quadro, certo? Vocês sabem quem pintou esse quadro? Não? Então eu já vou te dizer. Quem pintou isso aqui foi Pedro Américo. Um dos maiores artistas do Brasil no século XIX, reconhecido internacionalmente. E esse quadro ele foi finalizado em 1888. Pedro Américo, para pintar esse quadro, ele teve inspiração. Ele se inspirou em outros quadros, como, por exemplo, este quadro da Batalha de Solferino, onde você tem aqui ao centro a figura de Napoleão III. Não parece? Não lembra um pouco? Agora, esse daqui lembra mais ainda. Essa figura aqui ao centro é Bonaparte. É o Napoleão Bonaparte. Aqui ele está comemorando uma vitória na Batalha de Friedland, em 1807, no início das Guerras Napoleônicas. Veja, Napoleão está aqui ao centro, sendo saudado por seu exército que está ao seu redor. Agora, quando a gente volta para a imagem de Pedro Américo, a gente vê muitas semelhanças. Por causa disso, algumas pessoas dizem que o quadro de Pedro Américo é um plágio desses outros artistas, desse artista francês, que é o Meissonier. Então, seria um plágio desse artista francês. E não é verdade, porque ele usa os outros quadros como fonte de inspiração. E a técnica que ele utiliza também é uma técnica que se iguala a Meissonier, que era considerado um dos maiores artistas do século XIX, francês. Então, se ele consegue fazer como os grandes artistas europeus, ele também é um grande artista. Entende? Então, não é um plágio. Ele se inspira. Inspiração não é plágio. Plágio é você copiar tal qual e dizer que foi você. Isso é plágio. Então, aqui ele se inspira. Outros elementos importantes desse quadro para a gente entender é o seguinte. Um quadro, uma fotografia, ela nunca é um retrato da realidade mostrada. Certo? Ela é um quadro da realidade vivida por quem pintou ou por quem bateu a fotografia. Ele é um retrato não de um momento, mas sim de uma intenção. Então, o quadro pintado por Pedro Américo não tinha a intenção de retratar o que foi vivido no dia 7 de setembro às margens do Riacho do Ipiranga. O que Pedro Américo queria transmitir era uma possibilidade, o que poderia ter sido 7 de setembro de 1827. Todos nós sabemos que Dom Pedro I não estava montado em um cavalo, ele estava fazendo uma viagem de longa distância, ele tinha saído do Rio de Janeiro, foi até São Paulo, que estava acontecendo um levante contra a sua pessoa, a chamada Bernarda Paulista. Então ele foi lá para garantir apoio
a sua pessoa e ao processo de independência centralizado no Rio de Janeiro e numa monarquia constitucional. Então, esta viagem não é feita com roupas de gala, não é feita a cavalo, é feita a mula. Era feita a mula, era uma viagem que durava muitos dias, muitas semanas. Nesse momento ele está regressando de Santos, onde o acontecimento, a Bernarda, aconteceu. Ele está voltando de lá. E muito provavelmente sim, ele estava mal vestido, reformulando, a roupa amarrotada, não sendo a roupa de gala como ele está vestido aí no quadro, representado no quadro. Provavelmente sim estava com diarreia, mas isso não deve ser o objetivo, né? Nós sempre caímos em dois grandes extremos perigosos. Ou a gente valoriza demais, exaltando a figura do apenas de Dom Pedro I, esquecendo os outros, ou faz chacota. Isso é muito ruim, é muito perigoso. Eu, enquanto historiador, eu, enquanto professor de história, eu, enquanto cidadão, não posso aceitar isso. Então, a gente não pode fazer chacota de um processo sério que envolveu vários atores políticos e sociais. Então, mas a gente deve saber que um quadro, uma fotografia, uma escultura, um filme, ele nunca é a verdade capturada. Ele é a verdade que quer ser transmitida pelos criadores. Isso tem uma intencionalidade. Qual é a intencionalidade de Pedro Américo? Engrandecer a independência do Brasil e mostrar que o Brasil rompeu com Portugal. A gente pode ver isso pela figura de Dom Pedro e aqui, né, nesse detalhe, os soldados da guarda, que são chamados hoje de dragões da independência, retirando as insígnias portuguesas. Aqui, ó, esse está jogando fora e esse está tirando do braço, está arrancando do braço. Assim como Dom Pedro fez quando recebeu a carta encaminhada do Conselho de Ministros, contando a situação cada vez mais tensa entre Portugal e Brasil. E aí ele teria supostamente dito, então basta, acabou, o Brasil agora é independente. Pedro também nunca disse independência ou morte. Isso é uma ficção. Portanto, podemos dizer que o quadro Independência ou Morte retrata fielmente os acontecimentos de 7 de setembro de 1822? Obviamente que não, né? É fake, fielmente não. É um retrato do que poderia ter sido. É a intenção de Pedro Américo de mostrar o que poderia ter sido e não do que aconteceu. Quarto fato ou fake sobre a independência do Brasil. Essa daí é comum, a gente escuta muito. Maria Leopoldina da Áustria haveria assinado a Declaração de Independência do Brasil em 2 de setembro de 1822. Primeiro, isso se baseia muito, né, por conta desse quadro. Nesse quadro a gente vê aqui algumas figuras super importantes do primeiro reinado e da regência. José Bonifácio, aqui o Andrada, aqui a gente tem, deixa eu botar aqui, Bonifácio. Aqui a gente tem o Joaquim Ledo. Então a gente tem aqui muitas figuras importantes do primeiro reinado. Aqui, obviamente, é a Leopoldina, a primeira esposa de Dom Pedro I. E aqui é a suposta carta. Isso não é a declaração de independência. Isso era uma carta escrita pelo Conselho de Ministros. Né? Todas essas figuras são extremamente importantes para o processo de independência, para o partido chamado Partido Brasileiro. A gente vai ver esse aprofundamento em um vídeo posterior, e saber um pouco mais sobre essas figuras. E Maria Leopoldina leu esta carta e deu a sua chancela, porque nesse momento o seu marido, Dom Pedro I, está em São Paulo, está indo resolver o problema da Bernarda. Então ela é a regente do Brasil. Então os conselheiros escrevem uma carta para ser encaminhada a Dom Pedro, contando a situação política, e ela endossa a carta. Então, isso não é uma declaração de independência. O Brasil não tem uma carta dizendo agora nós, solenemente, povo brasileiro, nos declaramos. Não existe como tem para outros países da América Latina e América do Norte. Nós não temos uma declaração de independência. Simplesmente rompemos com Portugal, fizemos a guerra e outros países nos reconheceram independentes. E criamos nossa primeira Constituição em 1824. Portanto, podemos dizer que também está errado
Fake essa ideia de que Leopoldina assinou uma declaração de independência em 2 de setembro, né? Isso a gente vê muito por conta do nosso quinto e último fato. 7 de setembro nem sempre foi celebrado como a data da independência. Isso é fato ou é fake? Será que o 7 de setembro sempre foi a nossa data de comemoração? Ou outras datas eram comemoradas antes também? Vamos lá? Observe isso aqui. Esta é a bandeira do Brasil Império. Esta é a coroa de Pedro I. Esta bandeira, ela foi utilizada no Brasil como símbolo nacional de setembro de 1822 até dezembro de 1822. Depois ela foi alterada, alguns elementos dela. Aqui nós temos duas grandes riquezas do Brasil no período imperial. O café, que estava começando a ganhar força, e aqui nós temos o tabaco, que era extremamente importante para o tráfico de escravos. O tráfico de escravizados. Era o grande produto no tráfico, para troca por escravizados no continente africano, além de outros produtos. Aqui a gente tem a orbe e por trás dela a cruz da Ordem de Cristo, as estrelas que representavam as províncias do estado do Brasil, e as cores, verde e amarelo. Quando eu era criancinha, no Fundamental 1, a gente aprendia que o amarelo era a riqueza do Brasil, o ouro brasileiro, o verde, as nossas imensas florestas, o azul, nosso belo céu, né? E as estrelas, cada estado do Brasil. Ora, no Império não foi isso. O verde não representava as nossas florestas, o verde representava a Casa de Bragança. Ou seja, a casa portuguesa, a casa de Dom Pedro. A casa que é casa dinástica, tá? Não é casinha física, não. Tá? É casa dinástica, família real. Né? A casa de Bragança, representada por Pedro. E o amarelo representava a casa dos Habsburgo, que é uma das maiores casas dinásticas da Europa, que é austríaca, representada pela mulher de Dom Pedro I, que é Leopoldina, Leopoldina da Áustria. Opa, errou. Desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui. Ele foi como caneta. A Leopoldina. Certo? Então, o amarelo, neste contexto, não é o ouro. Isso vai mudar na República. Mas nesse contexto, que manteve, né? Manteve as cores, manteve o formato. Só mudou aqui o meio. E aí, quando Dom Pedro ele é coroado imperador, a gente muda a bandeira. Muda alguns símbolos. Aqui entra a coroa imperial, não mais só a coroa de Dom Pedro. Essa daqui vai ser a coroa imperial. E ao longo do segundo reinado, algumas estrelas vão ser acrescentadas. Vai ficar 20, representando cada uma das nossas províncias. Né? E vai se manter a cor verde, amarelo das casas dinásticas, né, de Bragança e Habsburgo. E vai ser mudada por quê? Porque no dia 12 de outubro, Dom Pedro é aclamado. Eu vou tirar daqui porque vai ficar muito pequeno. Vou botar aqui do ladinho. Cadê? Aqui. 12 de outubro de 1822, Dom Pedro é aclamado imperador do Brasil, ou seja, a população aceita e reconhece Dom Pedro como nosso imperador. E no dia 1º de dezembro, Dom Pedro é coroado imperador do Brasil. Então, estas duas datas aqui eram a celebração durante muito tempo do processo de independência, com ênfase mais para o dia 1º de dezembro, que é o dia da coroação, né? Quando o rei era coroado como rei. Até que essas datas caem muito em desuso por conta de que Dom Pedro ele vai ficando queimado ao longo do primeiro reinado, mas isso é assunto para mais para frente. Portanto, podemos dizer que no Brasil
nem sempre o dia 7 de setembro foi celebrado como data da independência. Isso está correto. Durante muito tempo foi o 12 de outubro ou o 1º de dezembro. Eram as datas comemorativas comemoração da nossa independência. 12 de outubro e 1º de dezembro. Aclamação e coroação de Dom Pedro I, respectivamente. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. E aí, acertou quantas? As 5? Bota aí nos comentários quantas você acertou. Você descobriu alguma coisa nova? Não sabia de algum desses fatos ou fakes sobre a independência do Brasil? Que bom que eu pude te ajudar. Então já deixa o like, né? Mostrando que você gostou desse conteúdo. Também, se você não é inscrito e chegou até aqui agora, se inscreve no canal, não deixa de ativar o sininho para receber todas as notificações, quase não sai. Toda semana tem vídeo novo do canal. Ah, eu vou deixar aqui 2 vídeos massa sobre o que a gente trabalha no nosso canal. Espero que você goste e que esteja aqui no próximo vídeo. Obrigado e tchau!